Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, meu nome é tal, moro em Santa Catarina. Sinto vergonha de contar minha história para você, mas preciso muito de ajuda porque tenho pensamentos, não vou nem falar a palavra porque às vezes o vídeo fica comprometido por causa dessa palavra, pensamentos a tentar contra. Estou sofrendo muito. Conheci um homem 23 anos mais velho que eu. Eu era jovem, namoramos um tempo, logo depois ele teve um AVC. Eu tinha 26 anos e já faz 16 anos que ele está acamado. Na época, eu tive muita compaixão e acabei trazendo ele para minha casa. Casamos no civil depois de um tempo. Aqui deve ser assim: casamos no civil. Depois de um tempo, eu me arrependi e então começou todo o meu sofrimento porque eu não tinha coragem de mandar ele embora. Anos depois, eu conheci um homem 13 anos mais jovem que eu. Acabamos nos relacionando, escondido. Namoramos por 7 anos e agora ele me deixou. Ele diz não sentir mais nada por mim, mas eu ainda gosto muito dele e estou sofrendo. Não consigo esquecê-lo, por favor me ajuda, obrigado. Bom, então aqui, pelo visto, aqui o problema, eu comecei lendo achando que o problema fosse essa situação do marido acamado, que você namorou, ele teve o AVC, e você então ficou ali meio que se sentindo culpada de não continuar com ele, e inclusive se casou, e agora você cuida dele, né? Ele tá aí acamado e tal. Então, veja bem, minha querida, ninguém pode te julgar por você ter um relacionamento fora desse casamento. Porque o seu marido tá acamado, não sabemos quais são as condições dele nessa cama, mas você já está tendo uma atitude muito nobre de cuidar dele. Então, essa atitude agora, provavelmente, por isso que eu estou dizendo, a gente não sabe quais são as condições, mas provavelmente não tem como ele ter o papel de marido, né? Você, naquele período que você nem casada era, você namorava ele, e ele teve o AVC, você teve esse ímpeto, né, de ajudar. Um ímpeto talvez movido por culpa, mas teve. Então, quem que pode condenar você por se apaixonar por uma outra pessoa? Ainda mais numa situação onde eu tô ali cuidando, eu vou ficando carente e eu continuo sendo humana, com as minhas vontades, com os meus desejos. Você tinha 26 anos, né? Agora já faz 16 anos que ele tá acamado. Então, quer dizer, você tinha 26, com 10, 36, com 6, 42. Então, hoje você tem 42 anos. Então, quer dizer, você tá em pleno vigor, 42 anos, e o seu marido tá com 65, que está acamado. Então, eu tava achando que o problema era isso, né? Conflitos com essa situação. Não, o conflito é com a paixão, o namoro que você teve, né? A relação extraconjugal. Minha querida, como eu disse, nesse contexto, né, que você tem todo o direito de desenvolver uma relação. Só que sim, ela será um pouco mais problemática. Será, aliás, bastante problemática. E no que problemática? Porque você é uma culpada? Não. Diferente de todos os outros casos que eu já analisei aqui de traição, por isso que eu falo que cada caso é um caso, aqui dá para entender a sua situação. E assim como você foi humana com o seu marido, nós também temos que ser humanos com você, entender essa situação. Então, no meu entendimento, você tem o direito de ter um relacionamento? Tem. Porém, o que acontece? Problemático é porque vai ter que ser escondido. Apenas pessoas muito próximas a você entenderão. Ah, então, André, mas eu tenho que ligar para o julgamento das pessoas? Não tem. Mas aí entra numa questão de respeito pela pessoa, respeito pela imagem da pessoa. Porque, no meu entendimento, você não está desrespeitando ele. Por essa condição. O cara tá acamado, tá ali. Então,
não vejo que você esteja desrespeitando ele. Há situações, por exemplo, eu já acompanhei um caso onde a mulher teve um AVC, ficou de cama e nem falava mais. Então, assim, estava quase vegetando lá. E isso já fazia uns 10 anos que ela estava nessa situação. E o marido cuidava dela. E aí, o marido se envolveu com uma outra pessoa. E olha, a família, e a família dela, não é a família dele, a família da mulher acamada, super apoiou. Super apoiou. O apoio foi tanto que a nova namorada dele frequentava as festas de família. Por quê? Porque a família dela, né, da mulher acamada, era muito grata, inclusive, a ele por todo o cuidado e amparo que ele dava a ela. Então, você tá vendo? Esse caso eu acompanhei assim, de longe, né? Não é que eu estava acompanhando no atendimento, não. Eu acompanhei de longe porque era uma família conhecida. Mas naquela situação eu super entendi aquilo também, assim como todo mundo, a família inteira. Nunca esse homem foi criticado. Agora, tá vendo? Naquelas circunstâncias. O seu caso específico, a gente não sabe quais são os detalhes e tal. Então, por isso que a gente está falando também, mas sem conhecer detalhes mais, né, aprofundados. Então, minha querida, tá vendo? Dependendo da situação, nem julgada você será. Então, tá vendo? Dependendo da situação, nem tão escondido vai ter que ser. Por isso que eu digo, cada caso é um caso, cada situação é uma. A gente tem que agir sempre com muita prudência. Agora, meu anjo, o que você está passando aqui é um término de relacionamento. Então, assim, o que você passou, cuidado com essa história, esses pensamentos, né, de atentar contra... Pra quê? Entendeu? Eu tenho uma vida pela frente e não é porque eu cuido de um homem acamado que a minha vida acabou. Embora eu possa ter algumas limitações, mas aí também eu tenho que ver, escuta, a família dele não pode ajudar? Aí é que, por isso que eu falo, a gente não tem os detalhes, como que é a dinâmica? Tem família que é muito unida, tem família que não vai estar nem aí mesmo. A responsabilidade, você casou com ele, a responsabilidade é toda sua. Gente, olha quantas complicações que existem, né? Então, minha querida, agora, ele diz não sentir mais nada por mim. Então agora é você concentrar energia em você. Eu vou pensar em, sabe, acabar comigo porque uma pessoa não me quer? Então, quer dizer... Olha como a gente tem que conduzir o nosso raciocínio. A minha vida, ela é como se eu fosse um parasita. Quer dizer, olha aqui, ó, pega essa garrafa. Imagine que essa garrafa seja uma árvore. O parasita, sabe aqueles musgos, aquelas coisas? O parasita, ele gruda aqui e ele precisa da árvore para sobreviver. Esse é o princípio do parasita. Eu preciso de um outro ser vivo para eu sobreviver. Se a árvore morre, o parasita também morre. Então, nós não somos esse parasita. A minha vida agora eu tenho que abandoná-la porque o outro não me quer. Você está vendo? O outro não deixou de existir. Diferente da natureza, que a árvore morre e aí o parasita morre, a árvore, portanto, deixou de existir, aí o parasita também deixa de existir. Não, num término de relacionamento como esse, por exemplo, o outro não deixou de existir. Pelo contrário, ele vai estar lá continuando com a vida dele. Ele vivendo feliz e eu querendo aniquilar a minha? Eu querendo destruir a minha? Como se então só ele tem possibilidade de configurar cor e vida à minha vida? Não, jamais. O nosso raciocínio jamais deveria ir por esse caminho. E muitas vezes é por esse caminho que a gente conduz nosso raciocínio. Como se a nossa vida agora não fizesse mais sentido. Vê se cabe esse raciocínio para nós. O sentido da nossa vida está no fato do outro estar com a gente. Não, eu posso ter gostado da outra pessoa. A outra pessoa pode ter produzido muitas alegrias na minha vida, que eu estava com uma vida aqui bem difícil, cuidando de uma pessoa acamada. Queira ou não, quando você cuida de uma pessoa acamada, parece que você também é absorvido para aquela energia ali. Então eu preciso tomar cuidado. Quem está acamado é ele, não sou eu. Então uma coisa é todo o cuidado, a compaixão, o carinho e o cuidado que eu tenho com essa pessoa. Outra coisa é eu achar que eu também tô ali. Não, eu não tô nessa cama. A minha vida continua. Assim como eu não tô com aquela pessoa. Assim como eu não tô nessa cama, eu também não tô naquela cama. Sabe? No sentido sexual do termo. Também não tô naquela cama. Aquela cama também não me define. Assim como essa cama
doente não me define, aquela outra cama também não define minha vida. A minha vida sou eu. E eu vou definindo as alegrias, as coisas que eu quero viver, os propósitos que eu quero ter, que eu quero colocar na minha vida. Eu vou definindo e eu vou estabelecendo. Assim como eu vou encerrando ciclos. Esse cara encerrou um ciclo comigo, disse que não sente mais nada. Então tá bom. Ainda bem que ele foi honesto pelo menos. E ele segue o caminho dele e eu vou seguir o meu. Mas ele não tem esse fardo que eu tenho, e não sei o quê. Sim, e ele precisaria ter? Você só estaria conformada com o término se ele tivesse um fardo, assim como você tem esse fardo de cuidar dessa pessoa? Então, em primeiro lugar, eu preciso estar em paz comigo. Se eu tiver que buscar ajuda psicológica, porque cuidar de um doente, muitas vezes eu tenho que cuidar de mim, porque senão, tá vendo? Eu falei, eu vou entrando nessa energia. Talvez eu tenha projetado um monte de coisa nessa relação, porque essa relação mostrava um outro lado, né? Então, é o que eu falei, aqui é a cama doente. Essa relação mostrava uma outra cama. Então, era um lugar de paz onde eu arejava a minha cabeça. Não, mas eu não preciso disso aqui para arejar minha cabeça. Eu posso arejar minha cabeça fazendo tantas outras coisas. E eu mereço isso. É aí que a gente vai se estruturando. E esse eu não consigo esquecê-lo. É por causa disso, minha querida. É porque ele representava um portal que você entrava, então é como se eu estivesse saindo de um lugar um pouco cinza. Esse ambiente de cama, de doença, ele fica assim mesmo. É natural que às vezes fica uma coisa meio pesada. Então é como se eu tivesse entrado num portal e eu tivesse entrado então agora num mundo todo colorido. Por isso que agora eu tenho dificuldade de esquecê-lo. Porque eu idealizei isso. Então eu vivi coisas boas com ele, lógico. Principalmente porque eu falei, parece que eu passava por um portal e entrava num mundo colorido. Então agora, a dificuldade de esquecer é porque é como se eu estivesse apagando a minha própria história. Eu com ele estava escrevendo uma história colorida, tal. Então, esquecê-lo, né, superá-lo, porque esquecer a gente nunca esquece ninguém, mas superá-lo é como se eu estivesse apagando a minha própria história, porque fazia sentido estar com ele. Mas é aí que, racionalmente, eu tenho que começar a entender as coisas. Fazia sentido estar com ele, era gostoso, mas ele não é o sentido da minha vida. Então, eu entendo racionalmente porque eu estou com dificuldade de esquecer. Só que aí, racionalmente, eu vou entendendo isso, essa dinâmica, como que a coisa funcionou. E aí eu vou estabelecendo esse caminho da superação, onde eu vou me reencontrando, onde eu vou percebendo que a minha vida, qual o sentido que eu quero dar à minha vida? Não é o outro que confere sentido à minha vida, sempre somos nós. Então, por onde eu vou caminhar para que a minha vida vá tendo sentido? E eu vou recuperando. E isso é um processo, mas eu tenho que fazer minha parte. Parar de querer ir atrás, porque aí já vira até humilhação, parar de querer saber o que a pessoa está fazendo. Eu tenho que ter esse distanciamento emocional. Senão, meu bem, nada acontece. Não espere passe de mágica, porque não vai acontecer. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.